Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com vocês? Como vocês sabem, nós estamos aí na semana de Páscoa e na nossa aula de arte de hoje eu trouxe para vocês a história da Páscoa e também os significados dos seus símbolos, né? Então, como nós estamos falando de Páscoa, deixa eu colocar o coelhinho aqui para celebrar aí a semana de Páscoa, tá? Eu também estarei explicando, além da história da Páscoa para vocês, o porquê dos símbolos, o porquê do ovo ser o ovo de chocolate, o porquê do coelho, o porquê da cruz também ser um símbolo da Páscoa. Então, vou contar para vocês aí a história da Páscoa e no final da nossa aula eu estarei passando para vocês a nossa atividade, tá? Então é importante vocês assistirem a nossa aula até o final para vocês saberem qual será a nossa atividade de hoje, tá bom? Então vamos lá ver um pouquinho sobre a história da Páscoa, pessoal. Então vamos começar aí com a origem da Páscoa, tá? A Páscoa, ela é uma celebração do calendário religioso cristão, em memória à crucificação e à ressurreição de Jesus Cristo. A celebração cristã inspirou-se em uma festa, em uma comemoração judaica, chamada Pesach, que acontecia, deixa eu colocar a imagem do Pesach aqui, que acontecia, pessoal, que aconteceu na mesma época em que Jesus supostamente foi crucificado e ressuscitou. Então, vocês estão vendo aí a imagem da festa Pesach, tá? Uma característica bem conhecida da Páscoa é o fato de sua celebração ser móvel. Então, nós sabemos aí que a Páscoa celebra a crucificação de Jesus Cristo, né? E que a sua comemoração ela é móvel, ou seja, nesse ano ela vai cair no dia 4, deixa eu ver certinho aqui. Isso mesmo, pessoal, vai cair no dia 4, no domingo, tá? No dia 4 de abril, no domingo, tá? Então, essa semana aí, nós estaremos celebrando a Páscoa, tá? Portanto, como eu já disse para vocês, ele é um feriado móvel, tá? Então, todo ano cai em uma data diferente. Os critérios usados para definir essa data foram estabelecidos pelas autoridades da Igreja Católica durante o Concílio de Nicéia, realizado em 4 depois de Cristo. Então, 4 anos depois de Cristo, foi já instituído a Páscoa, tá? Agora, vamos conversar sobre a origem da Páscoa. A Páscoa, pessoal, ela é comemorada pelos cristãos e é uma ressignificação de uma festa judaica. Como eu já disse para vocês, a festa é a Pesach, tá? E ela tem, essas duas festas, elas têm significados bem distintos. Esta chamada de Pesach, ela é realizada para comemorar a libertação dos hebreus, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Vocês sabem que tem uma passagem na Bíblia em que Moisés libertou os hebreus do Egito, né? Então, a Pesach, ela é celebrada desde essa época aí da libertação dos hebreus, tá? É uma parte que está na Bíblia. E aí, conforme foram passando os anos, os cristãos, tá? A festa foi revisada pelos cristãos, passando a relacionar-se a crucificação de Cristo, crucificação e ressurreição de Cristo, tá? A Páscoa, pessoal, ela é para muitos cristãos a festa de maior importância do calendário religioso, uma vez que ressalta um acontecimento de grande importância dentro da fé cristã, a ressurreição, entendida no cristianismo como uma demonstração da divindade de Jesus. Essa ideia pode ser percebida na Bíblia. Assim, podemos identificar a importância da ressurreição de Jesus dentro da visão religiosa do cristianismo. Nesse ponto de vista, foi por meio da ressurreição, deixa eu mudar aqui a imagem, foi por meio da ressurreição que a humanidade teve a redenção de seus pecados, tá? Jesus Cristo, portanto, voluntariamente sacrificou-se para redimir a humanidade e dar-lhe uma nova chance de salvação. Uma vez realizado o sacrifício,
Uma vez realizado o sacrifício, o poder de Deus teria se manifestado. Aí, nessa semana aí, que começou aí pelo domingo, né? O domingo teve o sábado de aleluia, o domingo, e aí nós temos a Semana Santa. A Semana Santa, pessoal, ela é praticada pelos católicos e acompanha a aproximação da Páscoa com muita devoção. A preparação dela é realizada no decorrer da Quaresma, período de 40 dias em que antecede essa celebração. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, eu vou explicar para vocês. Vocês se lembram que lá na nossa aula sobre o Carnaval, eu expliquei para vocês que após o Carnaval nós temos a quarta-feira de cinzas e aí que se inicia, né, o período de Quaresma, que é um período de 40 dias, que é uma simbologia que Jesus Cristo ficou no deserto por 40 dias e após esses 40 dias inicia-se a Semana Santa. Então, nós agora estamos na Semana Santa, tá? Deixa eu voltar aqui a imagem. Ó, pessoal, então, na tradição católica, no cristianismo, a Semana Santa ela é iniciada pelo Domingo de Ramos, tá? E relembra a chegada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, domingo começa-se a semana, inicia-se, né, a Semana Santa, até chegar no próximo domingo, que celebra-se a Páscoa. A Semana Santa também relembra a última ceia. Eu vou colocar para vocês aí uma imagem do Leonardo da Vinci, que ele se inspirou nessa parte da Bíblia, da Santa Ceia, para fazer este quadro aí, essa pintura, tá? É um afresco, então, desculpa, não é um quadro, é um afresco. Então essa pintura ela foi pintada em uma parede, tá? E aí, pessoal, como essa Semana Santa também relembra a última ceia, na Quinta-feira Santa. Essa foi a última ceia de Jesus com seus discípulos. Ela foi realizada durante a celebração judaica citada, a Pessach. E nela, Jesus anunciou que um dos discípulos o trairia, o que os outros fugiriam durante sua perseguição. Na Quinta-feira Santa, também é realizada o rito do lava-pés, tá? Que é um ato que é entendido dentro da crença cristã como uma demonstração de um importante mandamento de Cristo, o de amar uns aos outros, tá? Aí nós temos a Sexta-feira Santa, tá? Que ele foi torturado e condenado até a morte. E na tradição cristã, costuma-se encenar todos esses acontecimentos em peças teatrais, conhecidas como Paixão de Cristo. Depois de condenado, Cristo foi crucificado em uma colina conhecida como Gólgota, tá? Aí nós vamos chegar no sábado de aleluia, tá? Que é um dia que antecede a Páscoa, e o domingo em que Jesus ressuscitou, que é conhecido como Domingo de Páscoa. Então, nós temos aí várias simbologias, então tem toda essa história aí de Cristo torturado, crucificado, que é a real história da Páscoa, tá? Então, a Páscoa, pessoal, ela celebra a morte e ressurreição de Cristo, tá? Mas aí, vamos aprender um pouquinho mais sobre a Páscoa e sobre os símbolos da Páscoa, tá? Por que que existem os símbolos da Páscoa? Tem o cordeiro, tem a vela, tem o girassol. São vários símbolos que compõem aí a nossa Páscoa, tá? Então, dentro desses símbolos aí, eu também vou falar para vocês sobre os ovos e sobre o coelhinho, tá? Então, ó, vamos iniciar agora falando sobre os símbolos da Páscoa, tá? Eu coloquei para vocês o marrom para celebrar um chocolate, né? E os ovos, tá? Então, nós temos o girassol. O girassol, pessoal, ele é uma flor conhecida por todos e muito bonita. Ela está sempre voltada para o sol. E filosoficamente comparando, nos assemelhamos a essas características, pois devemos estar com a alma sempre voltada para Cristo ressuscitado, sempre voltado para a luz do mundo, que é Cristo. E aí nós temos o peixe. O peixe, ele é um símbolo cristão que está bastante relacionado aos apóstolos, que eram pescadores. Eles representam a vida e foi usado secretamente pelos primeiros cristãos, alvo de muitos perseguidores. É o símbolo mais antigo de Cristo, o que pode ser traduzido como Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador.
Os cristãos, eles têm o costume de não comer carne na Sexta-feira Santa, trocando-a então pelo peixe. Então, às vezes tem como tradição aí a sua família não comer carne. Então, na Sexta-feira Santa as pessoas têm o costume de comer peixe, tá? O trigo e a uva, por sua vez, eles simbolizam o pão e o vinho da Santa Missa, como há um grande significado com a Trindade Santa. Traduzem por excelência o símbolo pascal. E aí nós temos em seguida os sinos. Os sinos eles trazem sua simbologia tanto na Páscoa quanto no Natal, tá? Tocado nas igrejas no domingo de Páscoa, os sinos eles anunciam a ressurreição de Cristo, cantam a alegria e expressam os cânticos de aleluia e anunciam novos tempos. E aí nós temos um dos principais símbolos da Páscoa, que é o Cordeiro. Um dos primeiros símbolos relacionado à data, o Cordeiro, pessoal, ele está associado à aliança que Deus fez com os judeus no Antigo Testamento. Naquela época, a celebração da Páscoa era feita com o sacrifício de um cordeiro como recordação da libertação da escravidão do Egito. Isso porque Moisés, o escolhido por Deus para guiar a libertação do povo cativo, comemorou a liberdade imolando um cordeiro. Para os cristãos, o cordeiro significa ainda o próprio Jesus Cristo, que foi morto, crucificado, para libertar os homens do pecado, estendendo a aliança do Antigo Testamento a todos os povos e nações. Cortou um pedacinho ali, mas é todos os povos e nações. Depois nós temos a vela. A vela, ela está presente não só no Natal, mas na Páscoa também. Aqui, na Páscoa, ela representa nada mais, nada menos que Cristo ressuscitado. Depois nós temos o coelho, que é um símbolo da Páscoa, e assim como o cordeiro, pessoal, ele é um símbolo muito antigo. Esse mamífero, que se reproduz numerosamente e com muita facilidade, ele tornou-se o símbolo de fertilidade e da vida. Ele está intimamente ligado à Páscoa cristã, por representar a esperança de uma vida nova com a ressurreição de Jesus Cristo. A relação entre o coelho e a Páscoa foi estabelecida desde a antiguidade. Para diversos povos antigos, ele já estava ligado à esperança e à renovação. Isso porque, ao início da primavera, eles eram os primeiros animais a sair de suas tocas, simbolizando o renascimento da vida na natureza. Somente com o passar do tempo é que eles foram incorporados às tradições em versões de chocolate. E aí, falando em chocolate, não poderia faltar os ovos de chocolate, tá? Deixa eu só falar com vocês aqui. Espera aí. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Ó. Os ovos, pessoal, nem sempre os ovos no período da Páscoa foram de chocolate. As tradições antigas, eles contam que os ovos, os pais, as mães, eles pintavam, né? Ou as crianças também faziam a pintura dos ovos, né? Os ovos, porque o ovo significa a vida, tá? Então, essas crianças, eles pintavam os ovos e aí esses ovos eram escondidos na sua casa, escondidos nas vilas. E aí no domingo de Páscoa, as crianças já acordavam pela manhã e logo faziam a busca pelos ovos. Então, antigamente, não existia ovos de chocolate. Os ovos que as crianças brincavam, aliás, a brincadeira que as crianças faziam era a caça aos ovos, tá? Então, os ovos de pato, ovo de galinha pintado, tá? Agora vamos voltar aí para a simbologia. Ó, o ovo, ele é um símbolo da vida que surge repentinamente, simboliza a ressurreição. O ovo é o princípio de tudo. Para os religiosos, o significado do ovo está ligado principalmente ao nascimento e à vida. Desde a antiguidade, povos ao redor de todo o mundo mantêm a tradição de pintar e presentear entes queridos com ovos. Já os ovos de chocolate, como os que nós conhecemos hoje, eles surgiram a partir do século XVIII, criados por confeiteiros franceses.
De qualquer forma, presentear com ovos de chocolate é uma das tradições mais fortes do domingo de Páscoa. E aí, pessoal, vocês viram quanta simbologia existe na Páscoa? Vocês, ao ganhar ovos de chocolate, vocês imaginavam que tinha toda essa história, toda essa tradição por trás da Páscoa? Então, agora, quando vocês receberem o ovo de chocolate, então eu gostaria que vocês soubessem de toda essa tradição que existe aí por detrás dos ovos de chocolate, tá? Então, quando vocês receberem os ovos de chocolate, eu gostaria que vocês soubessem que ali está a ressurreição de Cristo, tá? E aí eu trouxe para vocês a nossa atividade, né? Primeira atividade não, ó. Vocês podem pegar, ó, uma folha e vai ficar meio transparente, ó, mas dá para vocês verem. Vocês irão pegar uma folha colorida. Ah, professor Juliano, não tem folha colorida. Posso pegar uma folha do meu caderno de desenho? Pode pegar uma folha do seu caderno de desenho tranquilo, tá? Aqui no caso, eu deixei ela em azul, tá? Mas não tem problema você pegar uma folha sulfite, pegar uma folha de caderno e fazer essa atividade, tá? Aqui no caso, ó, eu contornei a minha mão, tá? Opa, deixa eu ajeitar certinho aqui. Ó, tá vendo? Contornei a minha mão. E aí, ficou assim, ó. Contornei e recortei a minha mão. Nesse caso aqui, eu vou cortar o dedinho do meio, tá? Então, nós temos 5 dedos. Vou deixar 2 dedos pra cá, 2 dedos pra cá. E esse dedinho do meio vocês cortem, tá? Então, vamos lá cortar. Lembrando que é no papelzinho, tá? Na folhinha, ó. Vocês irão cortar o dedo, tá? Esse dedinho aqui, o dedo mínimo, vocês dão um piquezinho, ó, tá? Dá um piquezinho com a tesoura, ó. E aí vocês irão dobrar esses 2 dedinhos, tá? Então vai ficar assim, ó. No caso aqui, vai ficar as 2 orelhas e os bracinhos do coelho. Vocês vão desenhar, pintar o rostinho do coelho bem bonitinho. Aí ele vai ficar desta forma, tá? Lembra o dedinho, ó? Esse aqui eu fiz menorzinho, ó. Aqui será os bracinhos do coelho. Aqui no meio vocês façam um rostinho. E aqui assim, ó, vai ficar as orelhinhas do coelho, ó. Só... Deixa eu deixar a parte branca, que vai ficar melhor para vocês enxergarem, tá? Então, desenhei a minha mão e cortei o dedinho do meio, certo? Aí eu vou dobrar a mãozinha, lembrando de fazer o piquezinho aqui, ó. Vou dobrar as 2 mãozinhas e vou desenhar o rosto e a orelhinha do meu coelho. A nossa atividade de hoje, pessoal, é a seguinte, ó. Aí você vai pegar o seu caderno de desenho ou você vai pegar uma folha e você vai desenhar um cenário, ó, tá? Aqui, ó. Faz um cenário para o seu coelho e você coloca o seu coelhinho, tá? Esse aqui vai ser o desenho da Páscoa, ó. Deixa eu tirar, ó. Tá vendo aqui o coelhinho e aqui o cenário, ó. Você faz o seu desenho e monta o cenário para o seu coelhinho de Páscoa, tá bom? Deixa eu colocar no fundo azul, ó. Tá vendo? Você vai fazer um cenário e aí você vai colocar o seu coelhinho de Páscoa, tá bom? Então essa é a nossa atividade de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer aí a história da Páscoa, o real sentido da Páscoa, tá? A nossa atividade também espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula, hein? Tchau, tchau!